Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. Clarei as mentes hoje aqui para que a gente possa tratar de um tema tão sensível, né? Proposto, inclusive, tratando dele, né? Boa noite a todos, todos que nos ouvem, todos que estão aqui com... Boa noite, David. Boa noite a todos. Eu vou dar novamente o boa noite porque estava muito baixinho o som, né, pessoal? Então sejam bem-vindos, né, todos os amigos. É o nosso 42º programa Espíritos do Ar. Hoje com o tema, qual o tema, Ailton? É Jesus, modelo e guia da humanidade. Maravilha, né? Maravilha. Então é um tema bastante assim, bastante amplo, né? Bastante amplo, que a gente fica muito à vontade para falar desse tema, né? Porque é falar dele, né? É falar dele como modelo, é falar dele como, né, como uma pessoa, um mestre, é falar dele como uma luz, como um caminho, como uma alternativa, ou a melhor alternativa a ser seguida. Então a gente fica muito à vontade quando é para falar de Jesus. E boa noite aos nossos caros ouvintes e os nossos caros internautas, né? Que sempre está aqui interagindo conosco, né? Fazendo as suas indagações e dando as suas contribuições. Então é com muito prazer que estamos aqui hoje para falar desse tema. Eu gostaria inicialmente de falar o seguinte: na questão 625 do Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec ele faz uma pergunta bem direta assim, né? E pergunta aos espíritos venerandos, né? Qual o modelo e qual o tipo mais perfeito oferecido à humanidade até hoje? Eu não vou nem dar a resposta, né? E gostaria que vocês já começassem dando as suas respostas, né? E aí, Plínio? Com certeza, Jesus. Indubitavelmente, Jesus. É o modelo de perfeição ideal, né? E o benfeitor Emmanuel, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, pelo querido Chico Xavier, ele tem um dos capítulos intitulado Hegemonia de Jesus, onde ele fala, né, ele afirma na realidade que realmente é impossível localizar historicamente Jesus à maneira de qualquer outra personalidade humana, por conta dos seus ensinamentos, pela mensagem que foi o divino, o excelso, né, missionário a passar para a criatura humana. Em todos os aspectos, em todas as circunstâncias da vida cotidiana, em todos os âmbitos, em todas as situações, Jesus é completo. É completo. Então ele não deixa brechas para nenhuma imperfeição. Sempre com a resposta dentro da logicidade, da razão e principalmente pautada no amor, né? Então, sem dúvida, é o grande mestre Jesus, é o nosso sol. Com a palavra ele. Juta aí. Juta. Eu, né? Porque ele é ele, né? JC, né? JC. Um J bem mais pobre, um C bem mais pobre, CJC. Sempre que eu trabalho a ideia de Jesus como modelo e guia, eu procuro clarear para as pessoas o que significa ser modelo e o que significa ser guia, né? E assim, por que modelo? Por que Jesus é modelo? Porque, se eu não me engano, vocês já falaram que eu estava aqui pesquisando algumas coisas enquanto vocês estavam falando, não sei se exatamente eu ouvi ou eu li, mas Jesus é modelo porque é o tipo, né, moralmente falando, mais perfeito que esteve na Terra. Por isso ele é o modelo, né? Quando a gente fala em administração, em modelo, né, é aquilo que a gente estabelece como meta que a gente busca. Esse é o modelo de excelência. Jesus é o modelo de excelência para a humanidade, porque é moralmente o tipo mais perfeito que esteve entre nós. Por isso ele é modelo. E por que é guia? Por que Jesus é guia?
né? Quando você vai fazer uma viagem, por que você escolhe alguém para ser seu guia? Conhecedor, né, de todo o processo. É alguém que conhece os caminhos, os melhores caminhos que você quer, a melhor rota, né? Exatamente. Essa é a ideia. Jesus é guia, porque Jesus, por ser esse ser mais perfeito, é alguém que já passou por todos os caminhos que nós iremos ainda passar. E não é porque ele é presunçoso que ele fala que só chegaremos ao Pai por ele. Não é por ele a pessoa, mas pelos seus ensinos, né? Por aquilo que ele nos mostra como caminho. Então, por isso ele é o nosso guia. É um irmão mais velho que já passou por todos os caminhos que nós ainda iremos passar. Né? Exatamente. Verdade, até porque Jesus, ele diz, eu e o Pai somos um, né? Que autoridade. Essa colocação de Jutaí não é porque Jesus é presunçoso, mas Jesus não é presunçoso, que já seria uma não qualidade de Jesus, né? Jesus não tem, né, pontos negativos, pelo contrário, Jesus só tem pontos positivos. Então, quando o Jutaí traz essa colocação de modelo, realmente essa é a visão mais ampla para se dar a essa resposta que os espíritos trazem, né? Jesus. E quando Kardec lança a pergunta, qual o tipo e o modelo mais perfeito, né, da humanidade? Exatamente por isso, porque o guia, como a gente aí falou, né? O guia é aquela pessoa que nós podemos agarrar nas mãos, né? Segurar nas mãos e fechar os olhos e seguir em frente, certeza. Porque nós temos toda a confiança possível nesse guia, né? E já quando a pessoa não passa essa segurança, a gente não tem como guia, né? Exatamente. Porque eu lembro quando eu fazia as disciplinas a disciplina que tratava da deficiência, e nas dinâmicas tinha as dinâmicas para você guiar o colega, e mesmo o colega dando todas as coordenadas, você ficava na dúvida ainda. O passo era bem cuidadoso. Peraí, eu tô olhando, mas eu vou interferir aqui rapidinho, que eu estou vendo um comentário interessantíssimo. Boa noite a todos os internautas. Inclusive a participação é importantíssima, né? E Dr. Gilson Gomes, ele interfere aqui de forma muito, muito interessante. Ele pergunta: boa noite, irmãos em Cristo. Cadê? Um excelente programa a todos, certo? E ele começa com uma indagação aqui, ó. Mas será que ele quis ser modelo para alguém? Se refere a Jesus Cristo, né? Será que ele quis ser realmente modelo para todos da humanidade? Ajuda aí. A pergunta é essa. É para mim? Ok. Pode ser. Bom, eu não tenho uma procuração de Jesus para falar por ele, mas eu tenho certeza que ele tinha completa noção da missão dele aqui na Terra, né? Jesus não é um espírito que veio por acaso ao nosso planeta. Jesus, segundo a tradição espírita, né, segundo as informações dos espíritos da codificação, é o nosso governador espiritual do planeta. É um dos co-criadores do planeta. E quando ele vem à Terra, é porque era um momento decisivo para a humanidade, no sentido da evolução desta humanidade terrestre. Então ele tinha total e completa noção do que ele precisava fazer aqui. E sabia que ele precisaria dar o exemplo para que a humanidade mudasse e melhorasse o seu rumo. E é o que ele fez o tempo que ele esteve conosco. Então ele tinha assim. E não era para dar exemplo apenas para os judeus, não. Era para a humanidade inteira. Isso. Um abraço também a Dandara Moraes, Renê Souza, longe, mas ele fala aqui, longe dos olhos e perto do coração. Lá do Renê, um grande abraço. Um grande abraço. Abraço ao Oswaldo também, que não pôde estar aqui, que está no momento com a Francisco Oswaldo, né? Mesquita, Nancy Mariano. Boa noite, irmãos. Boa noite, em especial Nancy, meu Adriana. amigo Jutaielo Joaí. Um grande abraço, Ferreira, Nancy, muita saudade. Muito bem. Então, os internautas participando. Continue, pode ficar à vontade. Obrigado pela participação, Gilson, e a todos que estão aí. Nós que agradecemos, doutor. Um abraço. Boa noite, Adriana. Boa noite. E ainda, corroborando assim, contribuindo com a colocação, com a pergunta feita pelo nosso querido Gilson Gomes, né? E a resposta dada por Jutaí,
que é perfeita a resposta, mas a gente sempre tem algo a contribuir. E a gente vê Jesus, sim, dessa forma. Porque Jesus não é simplesmente um homem, né? Jesus, como o Jutaí falou, ele é o governador não só do planeta Terra, né? É o governador do sistema solar. Exatamente. Então, isso nos dá uma dimensão, Coordenador. né? Nos dá uma dimensão de ver Jesus bem maior do que aquele Cristo que esteve aqui na Terra, encarnado. Sim. Não é verdade? Porque quando a gente vê, como o Jutaí colocou, segundo as tradições do mundo espiritual, né? Do mundo espiritual, nos traz essa visão de Jesus como um ser cósmico. Você vê que os ensinamentos de Jesus podem ser aplicados em qualquer uma das sociedades do mundo. Porque o amor, todas as religiões, elas falam de um Deus, elas falam de um amor, mesmo que de forma diferente, né? Mesmo que de forma diferente, mesmo que de contextos diferentes, mas em uma coisa todas as religiões vão convergir, né? Vão se encontrar, que é o amor. E Jesus não veio trazer uma religião específica. Isso faz dele o modelo e guia da humanidade. Porque ele não trouxe uma religião específica. Eu vim para este povo, não. Então, dessa forma, nós podemos dizer seguramente que Jesus, ele não veio para ser modelo de uma pessoa, mas veio ser modelo da humanidade. Para que a humanidade visse ali, olha, ali está o referencial. Ali está o modelo que nós temos que seguir para nós sermos felizes. Ali está o modelo de homem que nós devemos ser, de homens e mulheres que nós devemos ser. O homem íntegro, um homem integral, né? E perfeito, porque em nenhum momento da vida de Jesus ele cometeu deslizes. Em nenhum momento ele se deixou se levar pela turba. Imagine só, Jesus quando ele foi preso, muitos de nós com certeza correríamos. Quando o soldado disse, quem é Jesus? Ele não fica se escondendo. Ele dá um passo à frente. Ele dá um passo à frente, exatamente, Jutaí. Ele dá um passo à frente e diz, eu sou Jesus a quem vós procuras. Esse é o homem, rapaz. Como diz, esse é o cara. Esse entendeu? Cara é ele, né? Pra gente ter outra dimensão de Jesus, no livro Emmanuel, de Emmanuel mesmo, né? De Emmanuel, ele vai trazer também uma colocação, o próprio Emmanuel trazendo essa colocação, que a visão dele, mesmo sendo ele Emmanuel, é ainda limitada sobre Jesus. E eles preferem dirigir-se a Jesus nos planos espiritual, né? Como rei solar, como o sol, né? Como a estrela brilhante, a estrela da madrugada. Permitir, eu gostaria de aproveitar esse momento de sua palavra. Fica à vontade. Só para fortalecer e nos dar o entendimento, eu falo pela minha própria ignorância anterior. Quando eu ouvia falar Jesus Cristo, para mim Cristo era o sobrenome de Jesus, como Jutaí é Costa. Gente pensa, né? Então eu até achava bonito que eu era JC também. Mas é muito importante entender que Cristo vem exatamente de crístico, né? De puro, de cristal. Então Jesus é Cristo porque é um espírito cristalino, puro. Ou seja, é um espírito de primeira grandeza. Então isso também nos dá essa dimensão. E esses são os espíritos que são os operadores da vontade do Pai. Por isso ele tem essa afinidade tão grande e diz em determinado momento que ele e o Pai são um só. Mas isso significa, eu acho que quem traduz muito bem isso é Paulo. Quando Paulo, num determinado momento de sua vida, diz que ele já não existe em si, mas ele existe em Jesus, né? Então quando é a mesma, ele absorveu tanto, entendeu tanto o pensamento do Cristo, que ele se sente um operador de Jesus. Então ele não é mais ele mesmo,
Ele já é ele e Jesus, digamos assim, com Jesus. É Damião Araújo, nosso amigo Damião, irmão Damião. Um grande abraço, Damião. Ele comenta o seguinte, em sequência da afirmação, da pergunta, né, do nosso amigo Gilson Gomes, na verdade não se trata de Jesus querer ou não, mas de suas ações automaticamente nos inspiram a buscar essa segurança emocional que é o próprio Cristo, né? Ok. Foi uma colocação de Damião aqui também no seu nome. Devolvo-lhe a palavra, querido. Outra coisa de Jesus é muito seguro. Só para botar um pouco de lenha na fogueira com a colocação de Damião, não se trata de querer ou não, realmente, mas Jesus queria, porque ele veio como um propósito. Ele sabia o que estava fazendo. E sabia o que aconteceria. Exatamente, sabia o que aconteceria. Chegar, né? Inclusive da própria definição, né? Da consumação. Perfeito. Da vida dele. Ele sabia. Sabia. Então, não é uma pessoa comum. O Judaí fala, é um ser crístico. Então, nós precisamos estar mais afinado com essa visão de Jesus, uma visão crística. Como Haroldo Dutra traz o seguinte: os ensinamentos de Jesus é um ensinamento tribal? Não. Apesar de muitas pessoas enxergarem os ensinamentos de Jesus como ensinamento tribal, né? Como sectário. Exatamente, mas não é. O ensinamento de Jesus é um ensinamento universal, né? Universal. Ou seja, os ensinamentos que Jesus trouxe aqui na Terra vai ser os mesmos que as pessoas vão entender lá no planeta Marte, Júpiter, em outros universos paralelos, como assim os cientistas dizem, né? Que nós mesmos, mais evoluídos, entenderemos melhor. Né? Exato, é verdade. Porque a própria noção do Deus de Jesus, ele se afasta completamente dessa visão tribal. Como se afasta também dessa visão de um Deus guerreiro, de um Deus punitivo, de um Deus perseguidor. Né? Essa é a grande mudança. Jesus é puro exemplo, por isso é o modelo, não é? Verdade, e com certeza ele sempre soube disso, tanto que ele resumiu tudo que se pensasse, né? Equivocadamente, de forma sectária, que não é, em um mandamento grandioso: amar a Deus de todo o teu amor, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, qual a diretriz segura? Fazer ao outro que gostaria que fosse feito consigo mesmo. Então, assim, não há tergiversação, né? Por isso, sem presunção, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida, né? Eu sou o caminho, a diretriz segura, a verdade que liberta, a forma racional, lógica e amorosa de entendimento, de compreensão, para a vida verdadeira, né? Que é a vida plena, repleta de plenitude. Pode Nosso falar. Garoto prodígio quer falar algo ali, né? Tá ansioso, Fique à vontade, David. Temos outras participações aqui de Bárbara, Jerúzia, Dandara e Kelly. E também uma nova pergunta. Orlando Ferreira fez uma nova pergunta. Olá, Orlando. Por que as escolas de filosofia clássica não estudam a Jesus? Por que a mensagem do mestre se restringe aos meios religiosos? Foram duas perguntas. Não, assim, não quer dizer que a filosofia não estude Jesus, né? Ele estuda Jesus de um ponto de vista histórico, né? Assim como os historiadores também estudam Jesus de um ponto de vista histórico. E muitos desses, né, por exemplo, né, alguns catedráticos, né, da França, que eu não me recordo o nome agora, mas vou recordar no finalzinho. Ele diz o seguinte, que a história sem Jesus, se vocês recordarem, né, ele diz: a história sem Jesus não teria o mesmo sentido. E nós estamos falando de uma pessoa que não é afinada com as religiões, né? Não é afinada com as religiões, mas traz essa visão de um Jesus transformador. E é constatado, sim, pelos historiadores que na época de Jesus, né, na época do Império de Otaviano, que por sinal era um imperador franzino, porque como se tudo, Emmanuel narra isso com muita propriedade, ele diz, como se os ares mudassem, como se o perfume do ambiente, né, da velha Roma, de Jerusalém, mudasse. Então, tudo parecia diferente.
os soldados, né, se renderam de pronto a Otaviano. Então nessa época foi conhecida como a Pax Romana, ou seja, quase não houve guerras, porque era o mensageiro divino chegando, né? Então Jesus é estudado, né? É estudado tanto do ponto de vista histórico, mas que alguns historiadores se rendem tanto a Jesus que vê nele esse homem transformador, esse homem amor, né? Com certeza. Mas infelizmente o mundo científico ainda prefere ver aquele Jesus, né, que cometeu insurreições, rebeliões, né, revolucionário. Ainda Exatamente. tem, mas Jesus é o ser que mais tem biografias no mundo, né? Mais biografias no mundo. Então, traz sim, a filosofia estuda Jesus, mas certeza. não esse Jesus, né? Inclusive, o sentido da pergunta tem uma questão ali a nível de colocação histórica da própria filosofia. E é importante a gente entender um pouco isso. Se a gente estuda a filosofia, nós vamos ver que existe um hiato de tempo em que a filosofia perde força. Antes de Jesus você tem a filosofia clássica grega, né, com a força tão grande que até hoje nos influencia. Você tem Sócrates, você tem após Sócrates o seu discípulo que agora Platão. Né? Sócrates, inclusive, como Jesus, não escreve nada, quem escreve é Platão. Exato, né? Então você tem uma força filosófica muito grande, anterior e preparatória a Jesus. Após Jesus, você vai ter um período, logo 3, 4, 5 séculos após Jesus, se inicia a Idade Média. E durante a Idade Média, o que se produz a nível filosófico está muito ligado à questão religiosa. E por isso, muitas vezes, se desconsidera essa produção filosófica. E aí você tem um segundo momento de grande força da filosofia que coincide com a ascensão da visão lógica científica, né? E essa filosofia deste período ela é muito contaminada por essa visão acadêmica que muito dificilmente aceita a discussão dos processos religiosos, né? Não aceita a religião, digamos assim, como um processo positivo, né? E aí você tem para alguns essa noção de que a filosofia clássica moderna não estuda Jesus. Agora, isso é um processo dominante na academia, mas existem produções filosóficas importantíssimas com Jesus, desde sempre, inclusive agora. Porque Jesus é uma força tão inegável que ele divide o tempo. Com certeza. Né? Ele é a figura histórica mais importante de todos os tempos da humanidade. Você vê o seguinte... Então é muito difícil, só para concluir, é muito difícil você dizer que não há na filosofia quem não estude. Agora, como a gente fala, dominantemente na filosofia e na ciência não se toca nesse lado desse pensamento humano que é a religiosidade. Esse é o problema. David, quer falar alguma coisa aqui, David? Tem uma nova consideração de Gildson. Excelente reflexão. Encontramos-nos no amar. Esse é o fundamento da sociabilidade humana, a emoção fundante da biologia humana. O primeiro ser a compreender esse fenômeno em toda a sua dimensão foi Jesus de Nazaré. Não é por acaso que o consideramos o primeiro biólogo. Sem embargo, temo que considerar no amar o espaço para a diferença, pois não somos iguais. Somos todos historicamente diferentes. Parabéns a todos. Graças a Deus. É verdade. Boa contribuição, doutor. Viu? Obrigado pela contribuição. Boa contribuição. Me lembrou alguma dessas colocações me lembrou Maturana, né? Uma biologia, tal. Então, um dos maiores filósofos da atualidade brasileiro, né? Do Brasil, que é Mário Sérgio Cortella, ele vai trazer uma visão, né? Uma visão de Jesus, não Jesus histórico, né? Mas ele traz a visão de Jesus como um ser íntegro. E eu estava certo dia assistindo uma entrevista numa mesa redonda dele, e algumas pessoas tentando contra-argumentar, mas os fatos são tão fortes, né?
são tão fortes que ele trazia sobre Jesus que as pessoas acabavam se rendendo às colocações. Porque o amor é título até de um livro de Divaldo e Joana, né? Amor, imbatível amor. Então o amor, ele é imbatível. O amor, ele vai cair às ruínas, né? Como Jesus se dirige ao senador Publius Lentz, eu me recordei aqui agora, senador, vossas construções e vossas ruínas irão derruir um dia, mas o amor prevalecerá. Então, o amor, ele nunca vai deixar de existir. Mesmo as pessoas vão passar, né? As pessoas vão passar, as coisas frívolas vão passar, vão perder a sua importância, mas o amor sempre vai existir. E essa é a visão maior de Jesus. Por mais que dure, né? Dure tempo, né? Por mais que a gente fique almejando, né, a conquista desse amor pleno, né, ele ainda assim vai existir. Ele está presente, o amor, né? E Jesus, como na visão espírita, Jesus sempre vai estar presente, tendo em vista que Jesus é o governador do planeta. Quando a gente ouve dizer assim, mas Com certeza. Jesus, mas o planeta Terra está de cabeça abaixo, mas Jesus está no leme. Nós precisamos Não ter podemos esquecer isso, né, Elza? nós precisamos ter confiança no nosso guia, né? Se nós não tivermos confiança num guia como Jesus, vamos confiar em quem mais? Fica difícil dar andamento, não tem como, né? Inclusive, Olha, eu trouxe uma colocação aqui pra gente. O que fez o rei solar, né, nascer em uma manjedoura de forma humilde e morrer humilhado por aqueles os quais deveria exaltá-lo, sendo que ele era um rei solar, um rei, como Jutaí colocou, de primeira grandeza. O que fez com que Jesus descesse do seu, né, vamos dizer assim, do seu trono reluzente, mas um trono não de ociosidade, né, de ociosidade, mas um trono de felicidade, na verdade, para vir à terra, sabendo que iria sofrer muito, que não ia ser compreendido por todos, iria ser humilhado, iria ser cuspido e crucificado. Aí fica a minha pergunta para vocês aí. Depois a gente vem para o debate. O que fez com que, Plínio? Porque ele poderia muito bem, não, deixa lá. Deixa aquele povo lá se bater a cabeça um pouquinho. amor. Né? Amor. Amor. Inclusive, assim, poderíamos acrescentar um questionamento que chegou agora que tem a ver com de um internauta que tem a ver com essa mesma questão. Então a gente pode até... Manuel. Isso. Obrigado pela participação, Manuel. Tem a ver com essa questão que o querido irmão Ailton está colocando. Então a gente pode... Ele diz o seguinte: olá, boa noite. Queria saber se questões diárias de convivência sobre rispidez com quem deveríamos amar humanamente falando, se tem explicação no Espiritismo. Não tenho um bom sentimento em relação ao meu pai. Convivo bem por educação e porque é preciso, não por amor. Sofro com isso porque não acho suficiente as causas. Ok. Junto aí com você a palavra. Obrigado, amigo. Mas não dá para juntar tudo nessa história, não, porque eu acho que o questionamento é bem específico. Assim, Vamos abrir um parênteses, né? Isso. A doutrina espírita, embora ela tenha na sua, digamos assim, na sua base moral, o cristianismo, ela nos traz esclarecimentos à base de ciência e à base de filosofia também. Exato. E nos trazem alguns esclarecimentos importantes no sentido relacional também. Então, pelo ensinamento espírita, a gente aprende que nossas famílias são formadas muitas vezes, e nesse momento da humanidade isso é muito comum, por pessoas que tiveram dificuldades em relacionamentos anteriores. Muitas vezes, inclusive, inimigos mesmo. E renascem no mesmo lar
para criarem uma nova oportunidade de ajuste nessa relação. Então, muitas vezes, um inimigo recebe o outro como filho ou como pai, como é o caso do colocado nesse momento. E isso é uma nova oportunidade é um desafio, de convivência com a lembrança zerada para que você consiga amar o seu inimigo. Porque quando Jesus falava em amar o inimigo, gente, não se restringia naquele momento em que você estava convivendo com ele. A família é o grande instrumento de construção do amor ao inimigo. Entendeu? Então é por isso que a gente tem muitas vezes dificuldades dentro de casa. Porque essa é uma grande oportunidade de refazer essas relações anteriores. Maravilha. Eu espero que tenha respondido. Uma resumida, Amar. Deixa eu contribuir também um pouquinho. Muito bem, eu vi que você estava querendo. A gente que não gosta de falar, né? Coçando também. Esperamos dobrar o tempo do programa logo. Já logo. Então, meu querido Manuel, veja bem, a doutrina espírita, como o Jutaí falou muito bem, traz essa visão, né? Essa visão da aproximação, né? Da aproximação dos indivíduos em família. Está aí a importância e o objetivo da família. Se não houvesse esse objetivo, não haveria família. De unir os que estavam desunidos. Isso. De aproximar os que estavam distantes. De amar mesmo. Exatamente. Então, aprender a amar. A proposta é essa. Porque fica mais difícil. Olha a pedagogia. Eu costumo dizer pedagogia de Deus. A pedagogia do divino, de Deus, né? Como é que ele utiliza isso? Ele, sabendo da nossa condição limitada de amar, ele não deixa para a gente amar, né, o que está distante. Ele dá a condição melhor ainda para a gente amar aquele que vai ficar bem próximo a nós, que são os entes familiares, os entes que estão próximos a nós. E que às vezes estão num processo, inclusive, de dependência, quando é um filho pequeno em relação a um pai. Isso. É uma oportunidade de refazer laços. Exatamente. Então, quando o suposto inimigo ele vem numa família como pai e o outro como filho, fica mais difícil você, né, você repeli-lo, uma vez que são pais e filhos. Então, Deus dá essa condição para a gente poder tolerar mais, amar mais. Eu diria mais outra coisa. Mesmo que você não tenha amor ele não nasce assim de uma hora para outra. A gente vai exercitando, meu querido Manuel. Vai exercitando. E tem que forçar. Como diz Madre Teresa de Calcutá, amar, eu sei que pode parecer um contrassenso, mas não é. Porque essa é a pedagogia utilizada pelos espíritos superiores, pelas pessoas de bem. O que fez Martin Luther King, o que fez Gandhi, né? Então todas essas pessoas amaram. E Madre Teresa diz o seguinte: amar até doer. Até doer. Então amar até doer. Então ame-o a si mesmo. E aí eu volto a Madre Teresa também, quando ela diz o seguinte: se o seu irmão lhe maltratou, lhe machucou, e as pessoas lhe chamaram de bobo, né? De bobo, de inocente, ela diz o seguinte: ame a si mesmo. No final das contas é só você e Deus. Exatamente. Agora eu queria acrescentar uma coisa, porque foi uma pergunta de um filho em relação ao pai. E é muito importante entender, porque um dos mandamentos colocados pelo próprio Cristo é honrar pai e mãe. Isso tem um profundo senso prático na questão da evolução dos seres. Nós não podemos jamais, por menos que a gente simpatize e até concorde com os nossos pais, nós não podemos esquecer jamais que foram eles que nos deram a oportunidade de estarmos aqui na escola. Exatamente. Né? Isso é uma essa terapia, é uma dívida importante. A gente só por isso a gente já deve buscar honrar pai e mãe. Não quer dizer que a gente vai concordar com os erros deles. Com certeza. Lembrando que o Espíritos no Ar tem o apoio cultural da Rádio Canabrava FM, da Gold Academia, Salvinho Bicicletas e Peças em Geral, Prime Idiomas, Loja da Magnólia e Nova Impressões. Muito bem, muito bem. Continuemos. Pois bem, esse
Daria para falar um outro tema Daria do fazer outro Emanuel. programa, Infelizmente, eu certeza. gostaria de falar mais coisas aqui, Manuel, mas infelizmente o horário não dá, não permite, mas no próximo sábado, Manuel, pode vir novamente, fazer outros questionamentos, exatamente. que a gente Muito tem o importante. imenso prazer de contribuir mais ainda, trazendo novas informações. E também, E a bancada, próximo sábado, vai estar mais repleta ainda, Com né? certeza. Com outras, né? Mas só para concluir rapidamente, mas em relação a esse sentimento, Manuel, entenda que é perfeitamente normal, não se culpe, porque nós somos imperfeitos, mas faça o seu melhor, ame, é o seu progenitor, a oportunidade de renascer, né, que corroborou, como muito bem Jutaí falou. Então faça o seu melhor, como criatura humana, como aquele que quer dar um exemplo de amor, que se sente a necessidade de ser amado, ame, faça a sua parte, e você vai ver que as coisas vão melhorar muito. Até porque, só para finalizar, Manuel, ele não pode amar mais hoje, certo? Mas amanhã ele amará, certo? Então vamos compreender isso. Hoje ele tem uma limitação, e essa limitação vamos fazer um esforço de compreender, mas amanhã pode ter certeza que ele amará, não tenha dúvida disso, né? Mais um questionamento aqui que eu trouxe, né? Questionamento não, na verdade vou deixar para o finalzinho, mas antes disso, acho que já dá para fazer esse comentário aqui. Sim, pode ficar à vontade. O que fazer para adequar os ensinos de Jesus ao século XXI? Nesse século dessa juventude, como diz... Tudo acontece no como diz imediatismo, né? Divaldo, né? Essa juventude transviada, né? Tá, essa juventude que está buscando, né? Está buscando os entorpecentes para se alegrarem, para se divertirem. Na verdade, num século XXI, onde as pessoas buscam mais o ter e não se preocupam mais com o ser, um século XXI onde as pessoas se preocupam muito com as conquistas dos seus próprios interesses, e esses interesses se pautam mais nas conquistas materiais, esquecendo que a maior das conquistas são as imateriais, são as conquistas do espírito, e essas são mais difíceis, porque nós temos que, na verdade, abandonar as velhas práticas para adotá-las. Então, como adotar, na verdade, como adequar esses ensinamentos de Jesus no século XXI? Os ensinamentos de Jesus, eles são atemporais, né? E em todo e qualquer setor e circunstância, nós podemos levar Jesus diante das nossas ações. Porque todo o ensinamento de Jesus é embasado na moral, na ética, no amor ilibado, na conduta perfeita de homem de bem, de criatura de bem. O que é ser uma criatura de bem quando se enfrenta uma fila num supermercado no dia a dia? Respeitar os que têm prioridade, as pessoas idosas. O que é levar o ensinamento de Jesus em vivência quando se recebe um troco a maior? Devolver, pedir desculpas, né, se não percebeu, buscar ser alguém de bem, buscar o entendimento de dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, né? Os valores, né, em vivência, em prática, de respeito, de ética, de fazer ao outro que gostaria que a si mesmo fosse feito, em todos os âmbitos, em todos os setores. Em uma sala de aula, se eu sou o professor que tenho Jesus em meus pensamentos, em meus propósitos, eu vou ter a percepção de querer que todos recebam a mensagem. Eu vou dar o meu melhor, respeitando o livre-arbítrio de cada um, como assim Jesus o fez. Mas, da mesma forma, elucidando acerca das consequências das escolhas, fazendo o meu papel no que me compete. Em qualquer setor, nós podemos incluir Jesus em nossas ações. Dessa forma, a gente vai estar inserindo no âmbito cotidiano
cada um no seu setor fazendo a sua parte, né? De gota em gota se faz o oceano. Um repórter britânico perguntou a Madre Teresa, desdenhando se aquela ação dela diante de uma imensidão sem praticamente muito apoio, dizendo como se fosse um desdém, dizendo que não iria fazer a diferença. E ela apenas respondeu sorridente, mantendo a postura de forma cristã, né? Que pelo menos o oceano do amor, né, estaria com a gota dela, não seria menor, né? Então ela fez a parte dela de forma cristã, né? É verdade. Nós temos pouco tempo, mas eu acho que dá tempo de ler aqui uma colocação, né? Por favor. Novamente de Gildson. O que me preocupa na questão do modelo, entre aspas, ou do padrão, é a pretensão da igualdade material ou substancial. A exigência abstrata de igualdade desborda em odioso preconceito, na medida em que excluiu as pessoas diferentes, as minorias. No domínio do amor, não há espaço para exigências, tampouco para o desrespeito e a intolerância. No espaço do amor, do amar, o outro é sempre escutado, cuidado, respeitado, como legítimo, outro na coexistência. Essa provavelmente é a lição fundamental de Jesus de Nazaré. Somos diferentes, porém nos respeitemos. Sem respeito não há amor. O oposto do amar não é o ódio, mas a indiferença, em cuja dinâmica o outro não é visto, tampouco escutado. Um abraço fraterno. Ok, perfeita a análise, colega. Só lembrando que o modelo, no sentido que é colocado pelos espíritos, não é um padrão, Exato. mas é uma referência. Exatamente. Uma referência moral que nesse devemos sentido, buscar. né? E a diferença, graças a Deus, é o que nos caracteriza, né? Eu queria só concluir, falar um pouco sobre a questão, se houver tempo, se não houver, está bem respondida a questão. Mas é porque é importante a gente entender que essa questão da fuga não é uma coisa só hoje da nossa juventude, na verdade. A humanidade o tempo todo tem fugido do encontro consigo mesmo. Daí a importância do Espiritismo. A doutrina cristã, por excelência, o Espiritismo refazendo viva essa cristandade, busca exatamente nos colocar de frente conosco mesmo. Não há como vivenciar a ação cristã com o efeito adequado sem esse encontro conosco mesmo. Nós podemos até fazer o bem e não nos transformar. É preciso que a gente esteja atento à necessária transformação que só nós podemos fazer em nós mesmos. E o século XXI, assim como o próximo século XXII, XXIII, o princípio é o mesmo. É aprender a amar. Essa é a lição. Jesus não pede absolutamente nada mais de nós, né? Então, essa é a lição. Então, diante dessas colocações aí muito profundas aí pelos nossos colegas E internautas também. por sinal internautas também, né? Colaboração maravilhosa. Vocês viram aí a colaboração de Gildson Gomes aí, né? Participem Nossa, sempre, nossa viu, amiga Gildson? Daniel. É bem-vinda as suas colocações, viu? A gente Como o Manuel agradece muito. Messias também, né? O Manuel Nosso amigo Messias, Damião, como enfim. Orlando, né? Então a gente fica maravilhado, né? Ver que o pensamento tá próximo um do outro, né? Existindo algumas diferenças, mas o pensamento, como o Jutaí falou, tem que se convergir, né, no amor. O amor sempre vai ser, né, para sempre. Quando eu trago essa colocação aqui, né, como nós podemos ver Jesus nesse século XXI, ou trazer os ensinamentos de Jesus para o século XXI, né? Depende, como o Jutaí falou, ou século XXI, ou século I, né, ou século 30. O ensinamento de Jesus, como o Plínio colocou, vai ser sempre atemporal. Isso. Não e há cada vez tempo. mais claro, porque Mais à medida que a claro. gente evolui, a gente vai entendendo ainda Vai melhor. compreendendo mais. Você vê, Joana e Emmanuel não conseguem ainda compreender a grandeza de Jesus. Eu vi isso hoje. Imagine Eu vi ver o país. hoje isso. Eu digo, não é possível. Então imagine nós, né? Então nós estamos tentando compreender essa dinâmica realmente.
né? Mas vamos resumir o pensamento de Jesus no amor, né? E aqui eu trago uma colocação, né, de um livro, de uma obra chamada A Arte de Amar, de Erich Fromm, que é um psicanalista e um psicólogo, que ele traz o seguinte: para amar, amor, verdadeiramente amor, não exige nada em troca. Meu Deus, é o mesmo pensamento de Jesus, né? E os seus predecessores, seus antecessores que o seguiram, né? Amar verdadeiramente não exige nada em troca. Então, para você amar, você não tem que pensar quem você vai amar. Você tem que pensar só em amar e pronto. Jesus fala da mesma forma quando conta a parábola do bom samaritano. Exatamente. Então, estamos chegando ao nosso final, né? Final do nosso programa. Infelizmente, né? Infelizmente. Passa rapidinho, né? E nós gostaríamos de deixar aqui as nossas considerações finais, né? Que dizer que Jesus sempre vai ser o nosso modelo. Se a gente ainda está em dúvida em escolher o modelo perfeito para as nossas vidas, para a nossa conduta, como agia Jesus diante da turba? Como agia Jesus diante dos seus discípulos? Jesus era muito discreto. Mesmo diante dos discípulos, quando os discípulos estavam falando anedotas, coisas frívolas do dia a dia, Jesus não condenava. Jesus se retirava e os deixavam, porque aquele era o momento de descontração deles. Mais tarde, com o amadurecimento dos discípulos, a personalidade de cada um vai mudando e a responsabilidade também vai mudando. E com isso eles vão internalizando e assimilando o pensamento de Jesus. E no finalzinho, quando Jesus está aspirando na cruz, sofrimento extremo, ele observa para a multidão e vê Judas, vê o que teve dúvida, Tomé. Tomé. Ele vê Tomé.